Vamos hoje ter a nossa reflexão sobre um tema muito atual e que vem nos propiciar novas experiências nessa nossa jornada evolutiva. Então, o tema de hoje é sobre redes sociais, à luz, naturalmente, do Espiritismo, como todas as reflexões que fazemos aqui. E, logo de início, vamos lembrar aqui, como nos diz no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, um livro relativamente recente, 2020, do espírito Manuel Flamengo de Miranda, psicografia do médium Divaldo Franco, vai nos lembrar que todas as grandes contribuições da humanidade vêm naturalmente programadas do plano espiritual e não é diferente com relação às questões tecnológicas. Vai nos dizer neste livro que a divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade. Caridade, no sentido mais específico, né, de fazer aquelas pessoas que dedicam quase que integralmente às atividades de benemerência, de auxílio aos mais necessitados. Mas também, né, Deus enviou os missionários do conhecimento e também de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta. Então, são muitas as tecnologias atualmente que nós podemos usufruir, que foram fruto de grandes esforços de outros espíritos que vieram e reencarnaram antes de nós. E, dentro desse âmbito da tecnologia, que é a nossa reflexão de hoje, especificamente sobre a questão das redes sociais, vamos encontrar a seguinte pergunta no livro que é sobre evangelização infanto-juvenil, o livro Sublime Sementeira. Então, lá nesse livro, o espírito Cecília Rocha vai responder a seguinte pergunta: como a espiritualidade percebe o uso das tecnologias e das redes sociais na prática da evangelização? A evangelização nada mais é do que a transmissão dos conhecimentos espíritas aos jovens, desde cedo, passar pela adolescência, que continua por todas as nossas idades. Porque é uma passagem muito rápida aqui na Terra, os 80, 100 anos, é muito pouco diante da eternidade. Precisamos aprender os diversos conhecimentos e experiências e desenvolver os sentimentos, burilar os nossos sentimentos em direção ao amor sublime. E a resposta do espírito Cecília Rocha foi o seguinte: as modernas redes sociais, que redes sociais nós já conhecemos, existem Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tem muitos fornecedores de redes sociais que se enquadram nessas nossas reflexões de hoje, por exemplo. Então, as modernas redes sociais podem ser muito úteis na edificação moral dos evangelizandos. Essas redes sociais permitem a comunicação entre todos nós. E essa comunicação, assim como as comunicações presenciais, as comunicações por telemóvel, as comunicações pela internet em geral, elas têm um potencial de permitir a eficiência nas nossas comunicações e na nossa jornada espiritual. Não ter de gastar tanto tempo com atividades que seriam desnecessárias, para nós sobrarmos mais tempo justamente para outras atividades mais importantes na nossa jornada. O grande problema, continua o Espírito Cecília, é que usadas também por pessoas inescrupulosas, hedonistas, ou seja, ligadas muito às questões dos prazeres materiais, e narcisistas, a pessoa que fica muito vinculada à própria imagem, ao próprio egoísmo, ao orgulho, à própria imagem. Então, como também são usadas por essas pessoas, essas redes sociais dão mais preferência à futilidade e ao exibicionismo, em detrimento, em desfavor de contribuições valiosas na educação e na formação da personalidade sadia. Porque
É natural que as informações que enriquecem, elas exigem uma maior reflexão, uma maior preparação, exigem um maior planeamento para se colocar informações mais valiosas nas redes sociais. E as informações que são, digamos, mais fúteis, mais supérfluas, muitas vezes até falsas, exige pouco tempo para se criar, porque é algo que não tem um embasamento, não exige um esforço necessariamente prévio. Então, acaba por muitas vezes perceber-se facilmente informações desnecessárias, prejudiciais nas redes sociais. E ela conclui o seguinte: tudo depende de como serão utilizadas as maravilhosas possibilidades da moderna tecnologia das comunicações. Ou seja, depende de como nós utilizamos. Muitas das invenções que vieram à Terra, com propostas muito positivas, acabam por serem utilizadas no âmbito da guerra, para fazerem mal para as outras pessoas, mas que têm o potencial de facilitar, abrir caminhos, facilitar as comunicações, transportar as pessoas. Então, depende do aspecto moral. O Espiritismo vem esclarecer que nessa nossa jornada evolutiva não basta apenas o aspecto intelectual, o conhecimento técnico. É preciso a direção que vai esse nosso intelecto, a direção que vai esse nosso conhecimento. É preciso, então, o desenvolvimento da parte sentimental, desenvolver no sentido do amor, de fazer o bem. Então, é muito importante que toda a nossa jornada esteja também a estarmos atentos aos nossos sentimentos diante das dificuldades que surgem nas nossas vidas. Sermos benevolentes, de uma forma geral, indulgentes, ou seja, não querermos julgar os erros das outras pessoas, porque naturalmente vamos identificar equívocos das outras pessoas, assim como os nossos equívocos, mas não se utilizar dessas nossas observações que nos fazem aprender para desejar o mal para quem quer que seja. Desejarmos o bem é importante. E se esse equívoco da outra pessoa nos afeta, nos ofende, aí vem o perdão, que é muito importante nessa nossa jornada de desenvolvimento do amor. Então vamos lembrar aqui que no livro Vidas Vazias, o espírito Joana de Ângeles, também através do médium Divaldo Franco, vai dizer o seguinte: notícias destituídas de significado repletam as redes sociais. E a variedade de distrações compete com os deveres, que se encontram aguardando sem oportunidade de ser atendidos. Todos nós, espíritos imortais criados por Deus, temos missões. Diz-nos o Livro dos Espíritos que Deus nos criou e atribuiu a cada um de nós determinadas missões. Temos objetivos, sentidos existenciais. E então, para cumprirmos esses objetivos, nós temos de estar em atividade, exercer o nosso pensamento, o nosso corpo num determinado sentido de atividade em prol do bem, do nosso bem, do bem das pessoas que estão a conviver conosco. Então, vai surgir nessa nossa jornada distrações. São determinadas circunstâncias que nos retiram a atenção do que é mais importante na nossa jornada. E isso acaba por ser o foco das nossas reflexões de hoje. A importância de nós termos atenção com essas distrações que nos fazem perder tempo valioso nessa nossa jornada. Vamos ver aqui em uma informação publicada, referida no site de uma universidade, referindo outros estudos, que o tempo médio
passado diariamente nas redes sociais é de 2 horas e 24 minutos. Isso apenas nas redes sociais. Porque, naturalmente, com o progresso tecnológico, utilizamos muito mais tempo as tecnologias. Naturalmente. Muitas vezes trabalhamos com a tecnologia. Então, vai já 8 horas de trabalho na tecnologia. Muitas vezes outras atividades também exigem o uso da tecnologia, comunicação com familiares e etc. Exige normalmente. Mas aqui está especificamente falando das redes sociais, o que é um valor bem significativo. Naturalmente, vimos a estatística com alguma relatividade, pela necessidade, dificuldade de se conseguir esses dados e a necessidade de mais estatísticas, mas que já demonstra aqui uma quantidade muito significativa. E que, naturalmente, no nosso dia a dia, todos nós convivemos com muitas pessoas, sabemos também que muitas pessoas passam muito tempo nas redes sociais. E as redes sociais, vai se descobrindo, a partir das pesquisas científicas também, elas acabam por também causar um certo vício nas pessoas, em todos nós. Vai se descobrir que cria uma certa excitação no nosso cérebro, na nossa mente, picos de excitação que criam uma certa dependência, porque acaba por ativar determinadas substâncias no nosso organismo, como a dopamina, que acaba por ser liberada. Usam também essa ideia de que precisamos estar quase que a par, a ter conhecimento de tudo que ocorre, de modo que isso vai criar uma ansiedade em todos nós, pela infinitude de informações que tem nas redes sociais e que é impossível abarcar, mas que cria esse desequilíbrio. E todo desequilíbrio que cria, que pode ser criado de diversas formas na nossa vida, no nosso dia a dia, acaba por prejudicar as nossas atividades. E isso, naturalmente, é que vai sendo investigado e visto que é algo que tem um objetivo sem fim. A pessoa utiliza, por exemplo, uma rede social e vai rolando para baixo e não tem fim. E você vai passar o tempo ali que você poderia estar a utilizar, todos nós, para outras atividades que são muito mais importantes na nossa jornada evolutiva. Porque se o Espiritismo nos explica que Deus nos concede o tempo infinito para a nossa jornada, nós, naturalmente, queremos ser felizes, mais felizes o quanto antes. E essa felicidade depende justamente desses passos que nós damos nessa nossa jornada evolutiva. Nós não podemos regredir, como o Espiritismo nos diz, o espírito não regride, desenvolve intelecto e sentimento, e aquilo são valores que não desaparecem do espírito. Naturalmente, que de reencarnação em reencarnação nós esquecemos determinadas informações, mas depois o espírito relembra naturalmente. Mas isso significa que, se nós não avançamos nessa nossa jornada, os nossos queridos parentes, amigos, espíritos familiares que vamos desenvolvendo, que vamos criando esses laços familiares ao longo da nossa jornada, eles avançam e nós não. E sabemos quão ruim é outras pessoas irem para distante, uma situação melhor, e nós, por culpa nossa, não termos feito o que poderíamos ter feito para seguir também e evoluir. Então, esse sentimento, essa sensação, os espíritos explicam que é muito ruim. Após o desencarne, nós deixamos o nosso corpo físico, o espírito continua com o seu corpo espiritual, e a sensação que eles relatam, quando não aproveitam bem a reencarnação, é muito desagradável. A sensação do tempo perdido, do muito que poderia ter feito e não foi feito. Vamos lembrar aqui que o Livro dos Espíritos, na questão 642, tem a seguinte pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura,
Bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, se nós não fizermos o bem, mas também não fizermos nada que consideramos mal, nada de cruel, nada de tentar prejudicar os outros, isso é suficiente para agradar a Deus e nós evoluirmos? Nem o bem, nem o mal? Então a resposta é a seguinte dos espíritos: não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Constantemente no nosso dia a dia, nós temos oportunidades de praticar o bem. E se nós não aproveitamos estas oportunidades, nós passamos então a responder pelos efeitos da nossa omissão. Porque tudo que Deus nos dá, Ele deseja que nós utilizemos bem. Nós lembramos a parábola dos talentos que tem no Evangelho, que Ele dá os talentos e depois deseja que eles retribuam em dobro, em triplo, ou seja, que frutifique aquilo que Deus nos concedeu. O tempo que Deus nos concedeu, a saúde, as oportunidades, por mais desafiantes que possam ser. Então, no sentido de lembrarmos aqui algumas passagens de espíritos que referem o remorso, o sofrimento, de lembrarem o tempo perdido nas suas reencarnações, lembramos então o livro O Céu e o Inferno, que na segunda parte tem relatos de vários espíritos desencarnados que explicavam qual era a situação deles após a morte do corpo físico e o porquê daquela situação. Situação melhor, situação pior, e o porquê daquela situação que eles vivenciavam desencarnados, enquanto desencarnados. Então, um espírito que foi identificado aqui como boêmio, ou seja, vinculado às bebidas alcoólicas, à vida sem muito compromisso, ele vai dizer: estou livre, enfim, mas não expiei. Ou seja, estava livre, digamos assim, de, primeiro, naturalmente, quando o espírito desencarna e deixa o corpo físico, para o espírito, regra geral, é uma maior liberdade que lhe é dada. Os sentidos são apurados, a possibilidade de locomoção, dos sentidos em geral. Então, o espírito, após desencarnar, ele tem uma sensação de maior liberdade. Mas quando nós não cumprimos as nossas atividades que nos propusemos, porque todos nós aqui temos um plano reencarnatório para a nossa atual reencarnação. Antes de reencarnar, é feito esse plano. E, naturalmente, que esse plano ele vai estar sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos que o Espiritismo veio complementar, veio trazer outros detalhes. Então, se queremos saber qual é o nosso plano reencarnatório, vamos, então, naturalmente, estudar o Evangelho de Jesus e estudar os ensinamentos espíritas. Porque quando nos depararmos com os desafios no nosso dia a dia, vamos saber, muito provavelmente, como agir. E, naturalmente, diante de situações que temos dificuldade, buscar a oração, a inspiração, para que possamos agir da melhor forma. Então, ele disse o seguinte: estou livre, enfim, mas não expiei. Não expiou significa que ele não resgatou, não passou pelo sofrimento necessário ao aprendizado. Porque naquela vida de abusos para o corpo físico, de ausência de utilização adequada do tempo, causa-se muitos problemas, porque nós somos responsáveis pela nossa omissão. Muitas pessoas que poderiam estar melhor não estão, porque nós não auxiliamos aquelas pessoas quando nós poderíamos. Então, ele fala aqui que ainda não resolveu essa situação, ele não expiou as pendências que ele deixou. Ele precisa passar pela expiação. E ele complementa: e é preciso que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Porque aqui, enquanto encarnados,
a nossa memória, ela vai se apagando a cada dia um pouco. Após uma noite de sono, aquela memória mais vívida do dia anterior já é um pouco mais suave, e assim sucessivamente. Então, as coisas de erradas que fizemos há alguns anos, alguns meses, já não são tão vívidas como os nossos equívocos do dia de hoje. Com relação quando nós desencarnamos, não estamos então vinculados ao corpo físico, esse nosso pensamento, essa nossa memória, ela fica mais viva, mais ativa. E os erros que nós cometemos, eles ficam de forma mais intensa no nosso pensamento e nós sentimos uma necessidade mais urgente de resolver aquelas pendências. E assim os espíritos relatam sempre essa necessidade. Eles têm pendências e eles querem resolver o quanto antes. Nós estamos aqui, encarnados, com a oportunidade de resolvermos. Outros estão na fila da reencarnação, querem, com muita vontade, buscar resolver. E que possamos nós aproveitar o nosso tempo para resolver as pendências. Como tem no Evangelho também, né? Antes de nós desejarmos oferecer coisas no altar do templo, primeiro vai e reconcilia-te com aquelas pessoas que nós temos alguma pendência. Porque isso é a essência. As outras coisas exteriores são secundárias e acessórias. A essência da evolução é nossa atitude, nosso pensamento no sentido de fazermos o bem. Então, um segundo exemplo, também no livro Céu e Inferno, é o espírito Claire, que diz o seguinte: malditos interesses humanos, inúteis preocupações materiais, que me cegaram e perderam. Que vai ser relatado por ela mesma que ela se apegou muito às coisas materiais naquela experiência, naquela reencarnação anterior. Aqui ela já estava desencarnada a contar que ela sofria muito após a desencarnação, o sofrimento moral, o sofrimento psíquico, de não ter aproveitado como poderia a reencarnação. E ela diz o seguinte: agora o remorso do tempo perdido. Então, é algo muito significativo que os espíritos relatam, a importância de aproveitarmos o tempo. O tempo é muito importante. Tem um relato aqui, no livro Ação e Reação, da série do espírito André Luiz, que ele vai nos contar um exemplo, o exemplo de Luiz, que é um pouco o exemplo de todos nós, com relação ao tempo. Aqui, nesse caso, ainda não tinha as redes sociais, mas já tinha, sempre existiram distrações. E nós, muitas vezes, sempre acabamos, por, em alguma medida, nos distrairmos nessas nossas jornadas. E Luiz vai contar o seguinte, nessa história. Está o espírito André Luiz, junto com um outro espírito que era um instrutor, que auxiliava nos trabalhos, e eles estão desencarnados e foram até a casa de uma família que estava encarnada aqui na Terra. E lá, eles se depararam com dois espíritos que queriam prejudicar aquela família, particularmente o Luiz, o homem, o pai da família. E André Luiz chega, junto com o espírito instrutor, e observa a seguinte situação. Enquanto Adélia, que era a esposa de Luiz, acariciava as crianças, entontecidas de sono, com sono, o marido, Luiz, comentava um noticiário radiofônico, no caso do rádio, nem televisão ainda, radiofônico, destacando tópicos alarmantes que assinalaram nos setores da economia. E falando para os amigos assombrados, ou seja, para a família que estava ali com ele na sala, relatou misérias imaginárias e, falando para os amigos assombrados, salientou as dificuldades públicas, relacionou misérias imaginárias, criticou os políticos e os administradores e referiu-se às pragas do café e da mandioca, detendo-se particularmente sobre as epizotias.
doenças relacionadas aos animais. O episódio, não sei. Falou inconsequente, continua aqui, quanto à suposta ira do céu, afirmando crer que o fim do mundo estava próximo e clamando contra o egoísmo dos ricos, que agravava o infortúnio dos pobres. E aqui, o contexto dessa informação que nos é trazida é que C. Luiz estava, então, a ouvir o rádio, a sintonizar com ideias negativas e acrescentar mais ideias negativas àquilo que ele ouvia, inclusive problemas imaginários. E ele, inclusive, depois vai criticar a questão do egoísmo dos ricos com relação ao infortúnio e à pobreza que existe no mundo. E nesse contexto, Luiz, ele estava justamente querendo ser prejudicado pelos aqueles dois espíritos, que chamamos de obsessores, espíritos que querem prejudicar alguém que está encarnado. E esses, justamente por causa da avareza que Luiz tinha. Ele era muito apegado às coisas materiais e tinha pendências ali que tinham prejudicado aqueles dois espíritos que estavam ali querendo se vingar. E aí é importante nos lembrarmos do ensinamento de Jesus em todas as atividades, nas redes sociais, nos noticiários. Jesus disse que quem nunca tivesse errado, que atirasse a primeira pedra, quando queriam apedrejar Maria Madalena. Então, todos nós estamos aqui para superar os nossos próprios equívocos, superar os nossos defeitos e sermos mais virtuosos. Então, isso é importante que no nosso dia a dia nós tenhamos isso em mente e o foco. Não significa que não é possível ter algum conhecimento geral sobre o que se passa nas notícias. Mas para daí nós nos vincularmos a ponto de alimentar ideias negativas, cultivar, buscar a criticidade aleatória do que nós ouvimos, isso vai nos criar um certo desequilíbrio e, naturalmente, uma perda de tempo. Porque tudo que nós estamos fazendo pode ser melhor aproveitado ou mal aproveitado. Porque constantemente nós estamos a pensar. E quando nós pensamos, nós emitimos energia. Quando nós emitimos energia, essa energia primeiro afeta o nosso organismo. Depois vai ser emitida para outras pessoas e espíritos desencarnados, de acordo com a sintonia energética, vibratória. Então, a partir do pensamento, estamos auxiliando ou a prejudicar a nós mesmos e outras pessoas, inclusive a humanidade de uma forma geral. Porque quando cultivamos bons pensamentos, nós auxiliamos a energia do planeta Terra se manter em uma vibração mais harmoniosa, a fim de auxiliar a sustentação de nós e de outros irmãos encarnados na Terra. E assim o inverso também. Quando nós emitimos pensamentos negativos, assim estamos a nos prejudicar e também prejudicar a energia na nossa Terra e que nós desejamos o melhor. Por isso, é importante a atenção com o nosso pensamento. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que já foi referido, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, que é lançado em 2020, final de 2020, vai narrar os trabalhos dos espíritos benfeitores, que fazem o bem, em auxiliar o planeta no momento em que estava a decorrer a pandemia da Covid-19. Então, nesse livro muito interessante, ele vai, logo nos primeiros capítulos, vamos ter uma percepção espiritual muito diferente da percepção simplesmente material. Que a pandemia veio ali para auxiliar a humanidade a rever conceitos, a agilizar, auxiliar na evolução dos nossos irmãos em humanidade, nós todos, fazermos refletir sobre a importância do nosso tempo, da nossa sociedade, do nosso convívio, das nossas atividades,
fazendo com que muitos irmãos desencarnassem em massa, expiando faltas anteriores, permitindo que eles venham em novas reencarnações, já tendo, digamos, expiado aquelas pendências e podendo vir agora de uma forma melhor. Outros espíritos que desencarnaram, que eram muito vinculados ao mal, já não voltam a reencarnar depois na Terra, são depois direcionados para outros planetas, onde eles vão seguir a jornada evolutiva. Então, esse livro, muito interessante, vai trazer esse panorama, que veio, então, a pandemia acelerar essa transição do nosso planeta, que todos nós amamos muito, para um mundo de transição, em que diminui esse sofrimento constante e passamos a ter, então, melhores condições, espíritos em melhores condições passam a reencarnar cada vez mais, e assim vivemos uma sociedade melhor. E ele vai nos dizer que uma das causas desse problema da humanidade, que veio a Covid como solução, é que nós estávamos muito ligados justamente àquela questão da parte intelectual, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento financeiro, o desenvolvimento dos aspectos externos, quando o essencial, muitas vezes, deixávamos de lado. Então, comenta aqui o espírito Manuel Flamengo de Miranda que o excesso de tecnologia, propiciador de conforto a grande número de residentes no corpo somático, ou seja, nós que estamos encarnados, era responsável pela decadência espiritual que se permitiam. Ou seja, o mau uso da tecnologia. A tecnologia tem um potencial muito bom, utilizado da forma devida. Mas o mau uso constante, o desperdício constante do tempo, a proliferação de ideias negativas, de coisas que perturbam o pensamento da humanidade, todos nós, era responsável pela decadência espiritual que se permitiam. Exceção feita, naturalmente, àqueles que se vinculam aos nobres objetivos da evolução. Porque Jesus nos convidou há 2000 anos atrás. Aquela época era uma época de desafios muito maiores do que os desafios atuais. Muito maiores. Então, Jesus ali nos convidava a, mesmo em meio a muitos desafios que tinha na humanidade daquela época, que ele nasceu ali, Jesus encarnou em uma sociedade que era submetida pelo Império Romano, uma sociedade de muitas pessoas revoltadas que queriam a liberdade e queriam se revoltar contra o Império Romano. E Jesus nasceu naquele ambiente e foi explicar para as pessoas que estavam abertas, de coração aberto, de mente aberta, que eram principalmente os mais simples, que não estavam com o véu do apego material, das questões de poder. Então, essas pessoas mais simples que Jesus ensinou naquela época, ele convidava, como convidava a todos. Muitos seguiram, mas muitos mais não seguiram naquela época. E todos nós, agora, temos a oportunidade de seguirmos Jesus e fazermos o melhor da nossa parte. Tem um livro que é Lindos Casos, de Chico Xavier, que é um médium, foi um médium muito conhecido, provavelmente o mais conhecido, que viveu no século passado, até o início deste, no Brasil, conta, nesse capítulo, o momento em que Chico Xavier ele encontrou o guia espiritual dele, que era Emmanuel, que iria, então, a partir dali, auxiliar Chico Xavier naquela jornada muito desafiante que foi a reencarnação de Chico Xavier, em que ele contribuiu muito para a divulgação do espiritismo no Brasil e no mundo, psicografando mais de 400 livros, também psicografando cartas de filhos que haviam falecido prematuramente, e ele, então, foi instrumento para psicografias de cartas que esses filhos mandavam
para as mães, para os pais que tinham ficado desesperados. E além de muitos outros contributos, não menos importantes, como os trabalhos de caridade que Chico Xavier fez por onde ele passava, sempre a contribuir, porque a fé sem obras, ela é morta, como nos escreveu o apóstolo Tiago. Então, lá vai dizer que Chico Xavier era jovem, estava sentado, então, próximo a um açude, um lago, digamos assim, lá em Minas Gerais, e apareceu o Espírito Emmanuel. E o Espírito Emmanuel começou a explicar a Chico Xavier a missão que ele tinha naquela reencarnação. E, em um determinado momento, Chico Xavier perguntou, ele perguntou o seguinte, se ele teria realmente condições de aceitar o compromisso, de cumprir aquela missão muito exigente que o Espírito Emmanuel estava a dizer para ele. E ele disse, o Espírito Emmanuel, que ele deveria trabalhar, estudar e se esforçar. Mas Chico Xavier, né, realmente impressionado com aquela quantitativa de trabalho, era uma pessoa simples, tinha estudado pouco, muitos poucos anos naquela época, uma família pobre, tinha que trabalhar desde cedo para sustentar os irmãos, uma família numerosa. Parecia algo realmente muito difícil. E ele perguntou a Emmanuel, o senhor acha que eu tenho mesmo condições de aceitar? E Emmanuel disse, sim, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. E aí, quais eram esses pontos? Perguntou, então, Chico Xavier. E respondeu o guia dele, Emmanuel, disciplina. E o segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Porque nós, a partir do momento que nos deparamos com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos espíritas, o principal desafio diante da claridade dos ensinamentos, da evidência dos ensinamentos, da transparência do que nós devemos fazer, o grande desafio passa a ser a disciplina. E nós realmente, além de desejarmos, mantermos o nosso empenho, os nossos esforços na mudança e em fazer o bem. E assim, são muitos desafios que surgem nas nossas vidas. Dentre elas, as tentações, como, por exemplo, as redes sociais. Se nós passamos mais de 2 horas do nosso dia, um dia em que nós precisamos mais ou menos dormir 8 horas, trabalhar mais 8 horas, depois os cuidados de alimentação, de higiene, de convívio com a família, de outras atividades, como atividades voluntariado, por exemplo. Então, além disso, qual o tempo que resta do nosso dia? Né? E se nós usarmos mais de 2 horas para assistir aleatoriamente informações das redes sociais, acabamos por nos distrair e não seguir a disciplina tão importante nas nossas jornadas. Vai nos dizer no livro Lázaro, Redivivo, psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos nos contou uma história de um arcebispo de Braga, que é conhecido Frei Bartolomeu dos Mártires. E lá vai dizer o seguinte, que Frei Bartolomeu dos Mártires, o santo arcebispo de Braga, certa vez foi visitado por um fidalgo que lhe pediu a aplicação dos dinheiros da igreja na construção de uma nova e suntuosa basílica destinada à aristocracia da velha cidade portuguesa. Então, vai nos contar nessa história que esse fidalgo da elite social daquela época, ele insistia, encontrava novamente o arcebispo, insistia para utilizar o dinheiro da igreja para uma suntuosa basílica. E aí,
Chegou um determinado momento que ele respondeu, o Frei Bartolomeu, ao fidalgo: não sei como atender às exigências de Vossa Senhoria. Quando o diabo tentou nosso Senhor Jesus Cristo, pediu-lhe transformasse as pedras em pães. Tem no Evangelho de Mateus a informação simbólica de que o diabo teria testado Jesus. Levava Jesus para um determinado ponto e testava ele. Isso é simbólico, né? Nenhum espírito tinha nenhuma ascendência sobre Jesus, como nos explica o espírito de João Evangelista no livro A Gênese, no capítulo 15. Mas que aqui o Frei Bartolomeu refere: quando o diabo tentou nosso Senhor Jesus Cristo, pediu-lhe transformasse as pedras em pães. Veja lá que era uma obra meritória que Satanás esperava do divino poder. Mas Vossa Senhoria faz muito pior que o demônio, pois vem reclamar sempre para que os pães dos pobres se convertam em pedras. Então, ele utilizando, uma linguagem religiosa, ele deu uma resposta, muito bem fundamentada para aquele fidalgo, que queria, então, que o dinheiro da igreja, que era destinado a auxiliar os pobres, a comprar alimento para os pobres, se transformasse em uma obra suntuosa para os ricos. Ou seja, era um desperdício do dinheiro. E tão valioso quanto o dinheiro é o nosso tempo, que os espíritos vêm sempre nos dizer o valor do nosso tempo. E assim é importante que o nosso tempo não seja desperdiçado. O tempo que pode ser utilizado na obra do bem não seja desperdiçado no tempo vazio. Então, nós lembramos também o ensinamento que tem na questão 919A, 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que o Espírito Santo Agostinho vai nos convidar a fazer o que ele fazia, que era, todos os dias, nós buscarmos refletir, pensar sobre o que aconteceu nesse nosso dia. Porque ele vai nos explicar que, assim como uma empresa é preciso fazer um balanço, as empresas não dão certo se não fizer um balanço, verificar como correu aquele dia, aquele mês, aquele ano. Para poder progredir, é preciso fazer essa reflexão. Por muito maior razão, é importante que, com relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, nós façamos essa reflexão. Então, ele nos convida, por exemplo, antes de dormir, nós pensarmos sobre o nosso dia. E pensarmos de uma forma o mais imparcial possível. Tentar imaginar se outra pessoa tivesse feito o que eu fiz comigo. Inverter os papéis. Eu gostaria, eu não gostaria. E assim, nesse movimento de ascendência, a gente evolui mais depressa. Porque ele explica lá, no Livro dos Espíritos, nessa questão, que o mais importante para nós evoluirmos atualmente na nossa jornada evolutiva é justamente o autoconhecimento. Como nós mudamos algo sem conhecer o objeto que vai ser alterado? No caso, somos nós que vamos ser lapidados, que vamos evoluir. Então é preciso o autoconhecimento. Nós não vamos mudar se não nos conhecermos. Se ao final do dia não identificamos nada que possamos melhorar, é um sinal que precisamos ainda mais exercitar. Porque é natural que tenhamos todos os dias muitos aspectos da nossa vida que precisamos melhorar. E assim também lembramos, para finalizar, uma passagem de Lucas, no capítulo 10, que Jesus entrou em uma certa aldeia e foi recebido por uma família, mais especificamente por Marta, que o hospedou. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, ou seja, estava junto a Jesus, e ouvia o que Jesus dizia.
E Marta distraía-se em torno de muito serviço, colocando-se perto, disse. A Marta, que era quem eu tinha hospedado, ela se distraía com afazeres da casa, enquanto a irmã estava junto de Jesus. E aí Marta foi até Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. E aí Jesus vai responder o seguinte para Marta e para todos nós que conhecemos o Evangelho de Jesus. Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Ali, numa visita única de Jesus, Maria conseguir distinguir o que era mais importante, ouvir Jesus, que é o Espírito mais evoluído que reencarnou na Terra, responsável pelo governo espiritual do planeta Terra. Ela decidiu, então, ouvir os ensinamentos de Jesus e experienciar aquela oportunidade única na jornada evolutiva que ela tinha até aquele momento. E a outra se distraía. Como a nós todos, e conhecendo o convite de Jesus para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nos distraímos em muitas atividades, mas que vamos, porque desejamos, seguir o caminho de Jesus e assim pedimos a Deus auxílio nessa nossa jornada que nunca nos faltou, para que possamos fazer como Maria fez, escolher a melhor parte.